Eu queria perguntar o seguinte, o Brasil saiu das urnas muito rachado, o Brasil já vinha com essa divisão, já desde o início do governo de Jair Bolsonaro, foi uma consequência das urnas também, não tão rachado como saiu das urnas agora, e muito se fala de pacificação, de se tentar unir o Brasil. Muito se fala em relação a isso, mas se fica na retórica. Quais seriam as chances do Brasil voltar a ter uma pacificação política que talvez desde 2013 não tenha, ou as divisões começaram lá naquele ano de 2013 com as manifestações de rua? Eu acho que esse marco temporal aí de 2013 é fundamental. Foi o ano em que as redes sociais invadiram a política, por assim dizer, né? Vem para a rua, né? Vão lembrar um anúncio, né, de uma indústria automobilística, né, que pegou, porque da época que ia ter a Copa das Confederações, e aí durante umas 3 semanas, milhões de brasileiros todos os dias iam para as ruas fazer todo tipo de reivindicação. E os conservadores já estavam fazendo parte desse grupo, né, estavam engrossando esse meio, e eles foram aparecendo também institucionalmente nos processos eleitorais, tanto municipais quanto estaduais e da própria governo federal. Então, Dilma, com muita dificuldade, conseguiu se reeleger em 2014, com o país já dividido. Ela teve um percentual do eleitorado próximo dos 40% votando nela, um número baixo. E ela, né, era a reeleição dela, ela não conseguiu superar, né? Em 2016, as pessoas que estavam nas ruas, que não deixaram de ir para as ruas desde 2013, né? Elas derrubaram, né, legitimamente, de forma constitucional, através de um processo de impeachment, o governo Dilma. O Temer teve dificuldade de governar por conta também dessa mobilização. A mobilização esteve presente durante todo o mandato do Bolsonaro. Inclusive, parte dessa mobilização de rua dos conservadores sustentou o governo, né, por conta das dificuldades extremas que ele teve de governar, e não há nada que indique que vai acabar agora. Vamos lembrar que no segundo turno, Lula teve 38,5% do eleitorado votando nele, enquanto Bolsonaro teve 37,2%. Ou seja, e no último Datafolha, né, de dezembro do ano passado, Bolsonaro alcançou 39% de aprovação, conceitos ótimo e bom de governo. Então a gente vê que esse número aí próximo dos 40%, anti-Lula, anti-PT, existe, tá? Não vai sair das ruas tão fácil, tão cedo. A gente vê vários manifestantes que estão próximo dos quartéis, né, para se sentir um pouco mais abrigados, nas suas demandas, né, legítimas, a maioria, algumas são mais exageradas, mas enfim, é manifestação popular. Então, Lula vai ter uma enorme dificuldade de governar. O Congresso não é o Congresso que se acostumou nos governos, nos mandatos anteriores. E por conta de tudo isso, eu acho que serão anos muito difíceis de governo do Lula. Ele pode optar pela negociação ou ele pode optar pelo caminho do autoritarismo, né, tentando calar de uma forma dura, autoritária, a oposição. Vamos ver o que vai acontecer. Sim, professor, só troca num ponto importante, porque se nós temos a polarização, ao mesmo tempo nós temos a rejeição, né? Então são 2 candidatos que disputaram o segundo turno, que um rejeita o outro, obviamente, o eleitor de um rejeita o outro. E aí é muito difícil que se aceite o resultado, ou que acredite, ou a pessoa passe a dar um apoio para o governo, para que torça, para que o governo dê certo, porque afinal são os interesses do Brasil. E em relação a isso, professor, o senhor acha que isso tem a ver também com a consciência política das pessoas? Ou seja, se as pessoas fossem talvez mais conscientes politicamente, poderia haver um apoio ou não? Essa rachadura vai perdurar pelos próximos anos, até mesmo na eleição de 2026? Eu sou um pouco mais pessimista em relação ao que pode acontecer. Os vícios petistas se manifestaram já no discurso de posse de Lula, lá no Congresso Nacional, né? Qual que é o vício petista? Falar que o governo anterior, não importa quem ele seja, só trouxe coisa ruim, né? Foi o que há de pior, para fazer uma espécie de marco zero a partir de então. E aí uma série de benefícios legados vão ser depois trabalhados de uma forma até falsa como conquistas do governo.
né? O PT, que sempre foi contra o Plano Real, demonizava Fernando Henrique Cardoso, né? Demonizava os adversários políticos, eleitorais. O atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, foi tratado como fascista, como ultraconservador em 2006, quando ele disputou o segundo turno contra Lula, né? Assim também foi José Serra em 2010, a Marina Silva, né, foi tratada como uma antipobre, uma pessoa que deixaria os pobres morrendo de fome no Brasil no primeiro turno, né, enfim. São vícios petistas que se manifestaram novamente na posse de Lula. Então, o governo de Lula não está acenando com 39%, com 37% do eleitorado que votou em Bolsonaro, uma espécie de trégua. Está querendo desqualificar o antigo governo, que eles apoiaram por várias razões, e de alguma forma está tentando achar aqui um caminho para ou governar com quem votou nele, né? E aí vai ser um movimento mais autoritário de governo, ou tentar reconquistar essa parcela que não gostou do governo. Vamos lembrar que o PT não aceitou a eleição de Bolsonaro. Desde o início fez dura oposição, né, em todos os meios que o PT possui, inclusive nos meios universitários, né, vários órgãos de imprensa, enfim. O PT usou todos os meios possíveis para inviabilizar o governo Bolsonaro, que conseguiu chegar ao final do seu mandato e por pouco não conseguiu a sua reeleição. Então, estamos num barril de pólvora que já está incendiado, né, por assim dizer, né, vários focos assim, de incêndio já apareceram, e eu não sei se o Lula vai ter disposição ou mesmo condições políticas de destravar isso. Acho que vão ser 4 anos muito difíceis, com muita contestação política, e eu torço mesmo para que não caiamos no autoritarismo político com crimes de natureza política acontecendo, com prisões de deputados, prisões de jornalistas em nome da democracia, né, por fazerem crimes contra a democracia pela fala. Então, eu estou muito preocupado com esse ambiente antagonizado e que indica que, pelo menos até o momento, não há sinais de que vai ser melhorado, vai ser minorizado, não. Sim, sem dúvida. Professor Adriano Cerqueira, uma vez eu vi uma análise de um cientista político que dizia o seguinte, que os termos direita e esquerda hoje são termos embolorados, né? Ou seja, claro que existem as posições dos dois lados, né? A participação do Estado, no caso da esquerda, e a participação do Estado, no caso da direita, mas eu não sei se o senhor concorda. São hoje conceitos embolorados que cada lado se digladia com o outro, dizendo, você é de esquerda, você é de direita, e tem, no caso da rejeição de Lula, eu não sei se o senhor concorda, o que é mais de se rejeitar em relação a questão da corrupção ou simplesmente pelo fato da esquerda? O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que os conceitos de esquerda e direita nunca estiveram tão vivos, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo. Isso tem muito a ver com o fato da política em praticamente todo o mundo ter sido dominada pelas redes sociais. O que havia antes era uma editorialização do debate político, principalmente nos principais meios de comunicação de massas, que tinha um perfil mais de centro-esquerda para a esquerda. E aí não havia muito espaço, né, para que os grupos conservadores aparecessem. Com as redes sociais, esse bloqueio editorialista foi furado. Então, houve uma forte mobilização horizontal, né, cabeça a cabeça, podemos falar assim, dos grupos conservadores, e houve esse ressurgimento. A reação do lado do status quo, que tem essa tendência mais esquerdista, eles se autodenominam, entre aspas, né, progressistas, é tratar, né, as verdades, né, os valores dos grupos conservadores como antidemocráticos, como extremistas, as informações por eles compartilhadas como, novamente, muitas aspas, né, fake news, e tentando criminalizar esse tipo de conteúdo. Então, a polarização que está tão visível hoje sempre existiu. O problema é que ela está mais visível agora, enquanto as redes sociais ainda forem um caminho mais livre para o debate político. Alguns países têm reagido de forma reacionária, e infelizmente o Estado brasileiro está nesse grupo, tentando bloquear perfis
por conta das falas feitas e até mesmo criminalizando, né, com não apenas censura, mas também com prisão política, jornalistas, deputados, enfim, que professem determinados valores políticos. Não é um caminho saudável em termos democráticos. No caso do Lula, o Lula ele não é um ator novo, pelo contrário, é um velho político de velhos hábitos e também velhos vícios. Todo mundo sabe o que foi o primeiro e segundo governo Lula e o que foi o governo de sua sucessora, por ele escolhida, que foi a Dilma Rousseff. Tivemos a pior crise financeira da economia brasileira, né? A pior crise econômica do Brasil, que foi legada a Dilma no seu segundo mandato, que terminou em 2016, e tivemos um esgotamento da capacidade financeira do Estado, bastante endividado pelo modelo econômico, né? Principalmente Guido Mantega, que gerou, né, no segundo mandato do Lula e os mandatos, né, de Dilma. E o Lula, então, ele tem esse passivo muito conhecido, né, na história brasileira. Escândalos de corrupção, aliados, muitas vezes com várias condenações em andamento, processos condenatórios em andamento, e que muitas vezes não são finalizados como deveria. Ao mesmo tempo, o Lula que sempre gosta de fazer o nós contra eles, o Lula que se sente à vontade de ficar apoiado entre os seus aliados e desqualificar os seus adversários próximos. Muitos deles, não vamos esquecer, petistas, né? A própria Marina Silva foi durante muito tempo tratada como um adversário, quase uma inimiga do PT, desde que ela foi preterida por Lula para sucedê-lo. Então, é do perfil do Lula fazer esse nós contra eles, né? Ele aguça, ele acirra esse tipo de polarização. Então, por mais que ele fale em governo de união nacional, ele ao mesmo tempo está turbinando, né, o Estado dele, o governo federal, com iniciativas visando talvez a agir de uma forma mais autoritária e repressiva contra os críticos das políticas que, porventura, venham a ser adotados aí nesse novo terceiro mandato de Lula. Professor Adriano, o senhor vê realmente uma coalizão política que elegeu Lula? Porque a gente tem a Simone Tebet, por exemplo, que foi a principal representante da terceira via que não decolou, mas o senhor acha que houve essa coalizão e a montagem do novo governo com 37 ministérios reflete essa coalizão ou não? Reflete de uma forma improvisada, de uma forma que a gente vê em que está tentando ainda se ajustar alguma coisa. A Simone Tebet não ficou satisfeita com os rumos que estava sendo tomado, né? O quinhão, né, dos ministérios que sobraria para ela. Tiveram que fazer uma negociação para dar alguma força, né, no Ministério do Planejamento que ela assumiu, ter alguma importância na questão orçamentária, e mostra exatamente a grande dificuldade de Lula, porque o PT é um partido que, historicamente, né, ele desenvolveu um apetite por cargos do Estado. E por mais que Lula tenha criado 37 ministérios, vamos lembrar, né, que no seu segundo mandato, Lula teve 32 ministérios. Com Dilma, no primeiro mandato, ela teve esses mesmos 37 ministérios que o Lula tem agora. E no segundo, ela teve 39. Então, muita gente fala que tantos ministérios garantem uma adesão a esse espectro político amplo de apoio. Mas foi com 39 ministérios que a Dilma sofreu um processo legítimo e constitucional de impeachment. Então, não é garantia de que você vai conseguir ter governabilidade. O trato de Lula com o Congresso não vai ser fácil. Esse Congresso que foi eleito é um Congresso com um perfil mais conservador ainda. Partidos deputados, melhor dizendo, que antes eram chamados de uma forma meio desqualificadora, como baixo clero, hoje são alto clero, né? O centrão que o Lula conheceu, né, no início deste século não é mais o mesmo. O centrão está turbinado como grandes legendas partidárias. Os maiores partidos da Câmara hoje são de membros do antigo centrão e que têm eles têm consciência da força política partidária deles e da necessidade deles entrarem
num alto nível de debate político, em termos de negociação, com o Poder Executivo. Então, o Lula, para poder negociar uma pauta que lhe seja minimamente favorável de governo, ele vai ter que ceder pontos e vai ter que construir alguma adesão funcional com esse novo Congresso Nacional. Então, eu vejo muitas dificuldades pela frente para fazer conta de uma certa governabilidade, mesmo tendo tantos ministérios.